Narração sintética. Prólogo. Quando você era criança e queria fazer algo que seus pais ou professores não aprovavam, pode ter ouvido a pergunta: se todo mundo pulasse em um abismo, você também pularia? A ideia de que não é bom fazer algo idiota, mesmo se todo mundo estiver o fazendo. A lógica é: pense por si próprio em vez de seguir a multidão. O conselho não é ruim, mesmo se algumas vezes for usado para exercer o controle mais do que para encorajar o pensamento independente. Mas, um dia, você cresce e, de repente, tudo muda. As pessoas começam a esperar que você se comporte como elas. Se você discordar e não atender às expectativas, algumas pessoas ficam confusas ou irritadas. É quase como se elas perguntassem: ei, todo mundo está pulando no abismo, por que você não pula também? Escrevi este livro para ajudar a colocar em prática, na vida adulta, aquela mensagem da infância. Não importa se as pessoas estão pulando em um abismo. Tome suas decisões. Viva sua vida. Perguntar qual o motivo para tudo. Como faz uma criança de 3 anos. O ajuda a certificar-se de não pular no abismo sem pelo menos considerar as alternativas. Sempre que se vê diante de uma solicitação, obrigação ou expectativa que não lhe agrada, é interessante ponderar com cuidado as motivações e a lógica por trás do que lhe dizem. Quando você perguntar por que a resposta for porque é isso que se espera que você faça, saberá que está olhando para um abismo. Em qualquer dia normal, você se encontrará diante dessa realidade em inúmeras ocasiões. No trabalho, nos relacionamentos e em incontáveis decisões de escolhas que deve fazer. A presença do abismo e as expectativas dos outros são, de certa forma, inevitáveis. Mas cabe só a você pular ou não, mesmo se as pessoas que lhe dão esse conselho não seguirem à risca. O que você pode ter ouvido na infância estava correto. Para que pular no abismo só porque todo mundo está pulando? Você pode se afastar dele, dar as costas e se voltar a novas aventuras que antes não passavam de sonhos. Você também pode ajudar as pessoas a se distanciar do abismo ou pode até mudar as regras que o levaram até ele. As possibilidades são ilimitadas, mas tudo começa com a escolha deliberada de pensar de modo diferente. Parte primeiro. Uma vida notável. A vida é sua. Então, por que não criar as próprias regras? Você pode ajudar ao mesmo tempo a si mesmo e aos outros. Esta sessão lhe mostrará como começar. Capítulo 1. Os sonâmbulos e o mundo dos vivos. A maioria dos homens leva uma vida de desespero silencioso e vai ao túmulo sem ter expressado sua alma. Henri David Thoreau. O objetivo deste livro é transformar sua forma de pensar sobre a vida e o trabalho. Você se beneficiará dessa transformação se estiver em um momento no qual está se preparando para fazer algumas mudanças, mesmo que não tenha de tomar uma grande decisão, mas queira criar uma oportunidade de mudança. Por fim, se estiver se sentindo preso em alguma situação e sempre acreditou que a vida deve ser mais do que isso, este livro é para você. À medida que você avança em sua jornada, encontrará uma grande variedade de pessoas ao longo do caminho. Algumas o ajudarão enquanto outras farão de tudo para impedir que tenha sucesso. Veremos como se conectar com aquelas que são amigáveis e como você pode ajudá-las a ajudar você. Você também deparará com outras que vão querer prejudicar você, guardiões, críticos e vampiros, entre outras. Eu lhe mostrarei quais são os interesses e as táticas delas e como é possível vencê-las. Você aprenderá como dominar o mundo, trabalhar por conta própria, conquistar a independência profissional, estabelecer metas radicais, viajar com economia e inúmeras outras ideias não convencionais. Pode ser necessário estudar um pouco mais para dominar plenamente alguns desses tópicos, mas este livro pretende ser compacto e completo. Ao ler e aplicar as lições aqui contidas, você estará preparado para realizar o que quiser. E, se tudo der certo, você também será desafiado a fazer mais do que jamais considerou ser possível antes. Sucesso, motivação e a lição de $32.000. Na batalha entre a esperança e o medo, a esperança normalmente acaba vencendo. Dessa forma, este livro é para pessoas que desejam mudar o mundo. Escrevo para os esperançosos, não para os céticos e, se você concretizar algumas das grandes mudanças inspiradas pelas histórias e ideias que ler aqui, nós dois sairemos vitoriosos. Se conseguirmos isso, você terá a capacidade e a obrigação de viver a vida nos seus próprios termos e, ao mesmo tempo, ajudar os outros ao mesmo tempo. A meta é simples. Nada jamais será como antes. Se nenhuma outra coisa resultar do tempo que passarmos juntos, eu terei fracassado. E, merecedor, portanto, de críticas negativas na Saraiva e outros sites de livros. E você terá direito a um pedido de desculpas da minha parte por desperdiçar seu tempo. Não quero ver críticas negativas ao meu livro e ninguém gosta de pedir desculpas. De forma que tem um grande incentivo para conquistar sua confiança e proporcionar uma experiência gratificante. Depois de passar 4 anos trabalhando como voluntário na África Ocidental, voltei aos Estados Unidos para fazer uma pós-graduação no outono de 2006. A história oficial é que concluí meu mestrado em estudos internacionais pela Universidade de Washington. A verdadeira história é que gastei $32.000 para aprender sobre motivações. Analisarei, mais adiante, a experiência da educação superior em comparação com a formação da carreira de escritor que iniciei logo depois de concluir meus estudos. Por enquanto, o mais importante é que, a meio caminho de terminar a pós-graduação, percebi que aproximadamente 80% das atividades tinham pouco ou nenhum valor. Os projetos não passavam de atividades improdutivas, criadas para manter os alunos ocupados com a mera finalidade de perpetuar o sistema. Também notei que esse tipo de trabalho não era conduzido unicamente pelos alunos. Membros do corpo docente e administradores também se envolviam significativamente em atividades de cumplicidade com o sistema instituído. Um professor, ciente dessas estratégias, usava o termo técnico enrolação para descrever esse tipo de trabalho. Um projeto enrolação é uma atividade realizada meramente para ganhar créditos, acumular pontos na instituição ou se manter ocupado. Da mesma forma como o fingimento pode ser uma maneira eficaz de concluir o ensino superior, a mediocridade é um padrão, pelo qual grande parte do trabalho é julgada depois que você se forma, presumindo que já teve algum tipo de emprego. Provavelmente já sabe como isso funciona. Se já concluiu uma tarefa com o único objetivo de ganhar pontos sem produzir benefício algum aos outros, clientes, colegas, etc. Você já participou do jogo da mediocridade. De forma similar, se já compareceu a reuniões sem sentido que se arrastam indefinidamente, você deve saber muito bem do que estou falando. Gostaria de restringir a enrolação e a mediocridade ao mínimo possível. Este é um livro curto e há muito a dizer. Nos 20% do tempo que compôs o restante da minha experiência na pós-graduação, aprendi uma lição importante. Sempre procure descobrir as motivações e os interesses de alguém. Sempre que ler um livro, por exemplo, pergunte a si mesmo por que essa pessoa passou meses ou anos elaborando esse material e o que ele ganha com isso. Algumas vezes, o interesse é claro, outras vezes ele é oculto, mas sempre há um interesse por trás de qualquer ação. Se não tinha aprendido essa lição antes, parabéns. Você pode pular a pós-graduação e ficar $32.000 mais rico. Não precisa me agradecer, mas fique à vontade para aplicar essa lição e começar a pensar em termos de motivações e interesses. Você não precisa se preocupar em procurar motivações ocultas aqui. Ficarei satisfeito em lhe poupar algum tempo e lhe dizer diretamente por que escrevi este livro. Minha motivação é ajudar as pessoas a questionar as autoridades e viver uma vida notável e não convencional. Minha missão é dar início a toda uma revolução com uma mensagem fundamental simples. Você não precisa viver sua vida de acordo com as expectativas alheias. Se você parar de ler agora e começar a viver todos os dias de acordo com essa afirmação, sua vida nunca mais
mas será a mesma, considerando que aprender a pensar em termos de motivações vale pelo menos $32.000. Não faço ideia do quanto vale viver uma vida inteira livre das exigências alheias. Você deve decidir isso por si só. No entanto, espero que você continue lendo, já que tem algumas outras coisas para abordar ao longo do caminho. Importante, não quero desperdiçar seu tempo. Antes de prosseguirmos, quero me certificar de que não vou desperdiçar seu tempo. Para nos assegurarmos de que este livro será útil para você, farei uma série de pressupostos desde o começo. Eles se baseiam nos 4 princípios a seguir. Você deve estar aberto a novas ideias. Você deve estar insatisfeito com o status quo. Você deve estar disposto a assumir a responsabilidade pela sua vida. Você deve estar disposto a se esforçar. A maioria das pessoas que mudaram o mundo de maneira fundamental o fez por meio de todos esses princípios. Vamos analisar cada um deles em mais detalhes antes de prosseguir. 1. Você deve estar aberto a novas ideias. Não importa se você é um liberal ou um conservador, religioso ou agnóstico, rico ou pobre, ou qualquer outra categoria na qual costumamos ser agrupados por pessoas que gostam de contestar. Na verdade, acredito que muitas dessas descrições excludentes são falsas dicotomias criadas para colocar as pessoas umas contra as outras, sem razão justificável. Na melhor das hipóteses, elas são irrelevantes para a nossa discussão e, em geral, vamos simplesmente ignorá-las. No entanto, você deve estar aberto a novas ideias. Isso não significa que você deva aceitá-las cegamente, mas sim que deve ponderar com cuidado antes de rejeitá-las. Além das novas ideias, você deve questionar algumas das ideias antigas que provavelmente ainda mantém. Neste livro, como em qualquer outra fonte de informações, praticamente nada que você encontrar será 100% relevante para a sua situação. A meta é se concentrar no que de fato é significativo e aplicar essas ideias básicas à sua vida. 2. Você deve estar insatisfeito com o status quo. Você deve aspirar a ir além do que vê ao seu redor. Se estiver satisfeito com a situação, desejo-lhe tudo de bom. Mas este livro não o ajudará. Ao longo das próximas páginas, encabeçarei um ataque frontal ao status quo. Ele tem sim seus defensores e sua maioria passiva, que aceita as coisas sem questionar. Mas este livro se direciona a pessoas insatisfeitas e prontas para mudar. Para ter uma ideia do que o status quo representa, dê uma olhada na lista de 11 maneiras de ser chato e mediano a seguir. Ela e suas variações representam uma vida segura e confortável. A relação sugerida não está completa, e você provavelmente terá alguns itens a acrescentar com base nas próprias experiências e de pessoas que conhece. 11 maneiras de ser chato e mediano. 1. Aceite sem questionar o que as pessoas lhe dizem. 2. Não questione a autoridade. 3. Faça faculdade porque esperam isso de você, não por querer aprender algo. 4. Viaje ao exterior 1 ou 2 vezes na vida para algum lugar que você considerar seguro. 5. Não tente aprender outra língua. 6. Pense em abrir seu negócio, mas nunca o faça. 7. Pense em escrever um livro, mas nunca escreva. 8. Faça o maior financiamento de imóveis para o qual você se qualifica e passe 30 anos pagando. 9. Sente-se a uma mesa 40 horas por semana para uma média de 10 horas de trabalho produtivo. 10. Não se sobressaia nem chame atenção. 11. Avance a todo custo e sem refletir, saltando obstáculos e ticando listas de coisas a fazer. Da mesma forma como poucas pessoas o criticarão por pular no abismo quando todo mundo está fazendo a mesma coisa. Esse tipo de vida o isola de desafios e riscos, e também é uma vida de desespero silencioso que o deixa com uma incômoda pergunta atrás da orelha. Isso é tudo? Será que não estou perdendo alguma coisa? Se ambicionar algo diferente da vida do desespero silencioso, continue lendo. 3. Você deve estar disposto a assumir a responsabilidade pela sua vida. Você deve assumir a responsabilidade pelo que acontece no seu futuro, tanto as coisas boas quanto as ruins. Nosso passado pode ser, de certa forma, responsável por definir quem somos hoje, mas ele não precisa definir nosso futuro. Se você teve uma infância terrível ou alguém o magoou profundamente em algum momento no passado, esta é a sua chance de provar que eles estavam errados. Se você foi uma criança feliz e nunca foi profundamente ferido nem enfrentou qualquer tipo de desvantagem social, você já começa em uma situação melhor do que os outros. A quem muito é dado, muito é exigido, de forma que chegou a hora de fazer alguma coisa com o que tem. Não importa em que ponto você se posicionar entre esses dois extremos. A partir de agora você deve estar disposto a assumir a responsabilidade por si mesmo. 4. Você deve estar disposto a se esforçar. Muitas pessoas acreditam que a chave para um estilo de vida melhor é trabalhar menos. Eu acredito que seja trabalhar melhor. A maioria de nós quer trabalhar duro, mas queremos nos envolver com algo que nos energize e que cause um impacto positivo sobre os outros. Vale a pena se empenhar nesse tipo de trabalho e abandonar o trabalho padrão, mesmo se ainda não estiver concluído. Na verdade, os momentos mais memoráveis da nossa vida muitas vezes são os mais difíceis, não os mais fáceis. Vale a pena, no final, ter superado o desafio, mas também vale buscar o desafio em si. Se alguns desses princípios lhe soarem óbvios ou básicos demais, permita-me assegurar que, na verdade, eles raramente são aplicados. Quase todo mundo afirma ter uma cabeça aberta, mas a maioria de nós se incomoda profundamente com a mudança. Gostamos das coisas como elas são, ou pelo menos como imaginamos que elas sejam. De forma similar, muitas pessoas se recusam a assumir a responsabilidade pela sua vida. Em vez disso, elas recorrem aos outros para satisfazer as suas necessidades. Quando as coisas não dão certo, elas culpam fatores externos: o empregador, o parceiro, os pais, o ambiente, o governo traço, praticamente qualquer pessoa que não seja elas mesmas. A maioria das pessoas aceita o status quo sem questionar, vagando feitos sonâmbulos pela vida, olhando de fora para dentro. Quando outras pessoas conseguem escapar, os sonâmbulos encontram maneiras de marginalizá-las ou ignorá-las apontando defeitos nos planos de fuga. Por fim, quando o assunto é trabalho, muitas pessoas passam horas em suas atividades sem se empenhar o suficiente. Seu foco está em um futuro a anos ou décadas de distância. Neste livro, procuraremos pensar em como se empenhar em um trabalho significativo que faça a diferença tanto agora quanto no futuro. Não acredita nessas coisas? Sem problemas. Isso não me ofende e espero que você também não se ofenda. Mas, pensando no seu tempo, temo que nosso encaixe não é muito bom e que você se beneficiará mais dedicando-se a alguma outra coisa. Se concordou com o que foi dito até agora, ou pelo menos estiver disposto a fazer uma tentativa, eu convido a me acompanhar pelo restante da jornada. Uma última advertência antes de prosseguirmos. Consequências perigosas podem resultar da reflexão ponderada sobre as ideias apresentadas aqui. Algumas pessoas largaram o emprego, mudaram de carreira, decidiram financiar instituições de caridade, viajaram para os cantos mais remotos do mundo, voltaram a estudar ou abandonaram completamente os estudos e promoveram todos os tipos de outras mudanças não convencionais na vida depois de refletir sobre suas motivações. Eu lhe contarei muitas dessas histórias à medida que avançarmos, mas devo começar contando como tudo isso começou. Quem sou eu para lhe dizer essas coisas? Vamos deixar uma coisa bem clara. Sou a favor de uma filosofia sem gurus e não pretendo ter todas as respostas. Tudo o que fiz, para o melhor ou para o pior, foi escolher a liberdade como meu valor pessoal mais elevado e aprender a construir minha vida em torno dessa escolha. Em uma história que contarei em mais detalhes adiante. No capítulo 6, eu pulei o ensino médio e fui direto para a faculdade. Conheci minha esposa quando estávamos nos formando. Jolie também tinha interesse em morar no exterior e seguir um caminho profissional diferente do escolhido por outras pessoas com as quais convivíamos. Mais de 10 anos depois, nós ainda estamos juntos. Meu último emprego convencional foi aos 20 anos de idade, carregando caixas no turno da noite na filial da FedEx em Memphis, Tennessee. O emprego era horrível. Um dia voltei para casa às 4 horas da manhã. Quem ficasse depois da meia-noite ganhava 50 centavos a mais por hora. E me sentei à mesa que comprei no Exército de Salvação por $15. Eu olhei ao redor do quarto e pensei: quer saber? Não quero continuar fazendo isso.
impulsivamente, decidi dar uma olhada em um novo site, o eBay, www.ebay.com, escolhendo no meu apartamento um monte de coisas velhas que eu não precisava. Tirei algumas fotos desses itens e decidi ver se alguém tinha interesse em comprá-los. Estávamos ainda no início da era da fotografia digital, de forma que o processo ainda era feito da maneira tradicional. Eu tirava as fotos com uma câmera de 35mm, deixava o filme para revelar, pegava as fotos impressas no dia seguinte, levava as fotos para a biblioteca da universidade, escaneava as imagens e as enviava por e-mail ao meu irmão de 15 anos, que morava em Montana. Quem? Meu irmão tinha o próprio site que apresentava análises críticas de filmes de animação. Ele gentilmente abria um espaço no servidor e fazia upload das minhas imagens aleatórias para que eu pudesse utilizá-las para oferecer os itens em leilão. Na primeira semana, ganhei $19 por hora, mais que o dobro do que ganhava na FedEx, no mesmo dia em que as vendas do leilão foram fechadas. Eu deveria voltar ao trabalho depois de um fim de semana prolongado de 3 dias. Era dezembro e uma rara tempestade de neve passara por Memphis, deixando grande parte da cidade incapacitada, com ou sem tempestade de neve. A vida na FedEx não parou, de forma que me preparei para sair de carro pela garagem do prédio, ignorando as demandas urgentes de varejistas atarefados durante a temporada de Natal. Meu carro se recusou a colaborar. Quando comecei a dar marcha ré, o carro deslizou no gelo, perdeu o controle e quase bateu no caminhão do meu vizinho. Por que estou fazendo isso? Perguntei-me. Desliguei o motor, entrei no meu apartamento e nunca mais voltei ao mundo do trabalho tradicional. Eu, rapidamente, vendi tudo o que podia do meu apartamento e passei a comprar no atacado para revender no varejo. Encontrei uma boa oportunidade revendendo café jamaicano traço. Eu comprava por $20 o que ele revendia por $34 a Experts de café traço. De forma que comecei a receber sacas de 25 quilos de grãos no meu apartamento todas as semanas, no que passou a ser conhecido como o grande desastre do café de 1999. Um dia, a mesa que comprara no Exército de Salvação entrou em colapso sob o peso de 80 sacas de café que eu tinha acabado de moer. Meu gato entrou em pânico com o desmoronamento da mesa e uma camada semi-permanente de pó de café cobriu o piso do meu apartamento. Mas não me preocupei muito com os danos. Naquele ponto, eu já poderia investir em uma mesa de qualidade superior, comprada na Home Depot por $40. Além do negócio de revenda de café, aprendi como criar sites e desenvolvi uma lista de e-mails de compradores potenciais. Ao longo dos 2 anos seguintes, sustentei-me trabalhando por conta própria em várias empreitadas criativas. Eu não me tornaria um milionário e definitivamente a escolha das atividades não era estratégica, mas estava dando certo. Eu era um músico amador e comecei a tocar com mais frequência pela cidade. Eu trabalhava de manhã, passava algumas horas à tarde estudando jazz e teoria musical, tocava em boates à noite e viajava a festivais locais nos fins de semana. Eu estava me divertindo, gostava de tocar e adorava o fato de poder trabalhar quando quisesse, mas estava faltando alguma coisa. Sentia falta de um foco para a minha vida. Trabalhava como voluntário na minha igreja e fazia doações, mas essas ações me pareciam básicas e insuficientes em comparação com as necessidades urgentes ao redor do mundo. Deprimido, após o 11 de setembro, e navegando pela internet em busca de novas oportunidades de trabalho, li sobre um cirurgião que passou 17 anos vivendo em zonas de guerra na África. A história era fascinante. Muitos médicos e outros profissionais trabalham ocasionalmente como voluntários durante breves períodos no exterior, mas lá estava um sujeito que escolheu passar quase toda a vida produtiva em alguns dos países mais pobres do mundo. Quando fiquei sabendo que ele morava a bordo de um navio hospital e que estava procurando voluntários para trabalhar com ele em longo prazo, não tive dúvida. Com Jolie, que na época trabalhava como professora do ensino médio, assinei um contrato de 2 anos que se transformaram em 4. O trabalho e o estilo de vida foram extremamente transformadores. Trabalhei com refugiados, militares, presidentes e viajei por toda a África Ocidental, negociando em nome da instituição médica beneficente que operava o navio hospital. Apesar de ser um trabalho não remunerado, foi o melhor emprego do mundo e me proporcionou bases melhores do que qualquer universidade poderia ter me oferecido. O momento de deixar o melhor emprego do mundo é antes de você se cansar dele. Com a notável exceção de Gary Packer, o cirurgião sobre o qual eu ler. Muitas das pessoas que conheci que continuaram trabalhando ano após ano em países em situação pós-conflito se tornaram amargas e céticas no que se refere ao trabalho realizado. Não as culpo por isso. Não é fácil trabalhar em zonas de guerra traço. Mas eu não queria que isso acontecesse comigo. Depois de 4 anos, senti que estava me cansando e não queria me unir ao grupo dos céticos. Jolie e eu voltamos para começar uma nova vida em Seattle, Washington. Entrei na pós-graduação. Passei a trabalhar em período integral em um novo negócio relacionado à publicação e viajava 20 países por ano, ao mesmo tempo em que treinava para correr em maratonas. O tempo que passei na África me proporcionou uma boa experiência em liderança, de forma que apliquei essas habilidades trabalhando como voluntário em uma organização sem fins lucrativos, onde atuei como presidente do conselho de administração. Em outras palavras, mantive-me ocupado, mas voltei a sentir que algo estava faltando. Eu não sabia o que queria, mas sabia que encontraria o que desejava em outro lugar. Sempre gostei de conhecer lugares novos e os anos que passei na África me ajudaram a me familiarizar com situações desafiadoras em viagens. Decidi visitar todos os países do mundo, uma jornada que me levou a mais de 160 países. Depois, comecei a escrever a respeito. Primeiro, em um site que cresceu para incluir dezenas de milhares de leitores regulares e, depois, no livro que está em suas mãos. Minha história ainda não chegou ao fim e certamente desconhece o que ainda está por vir. Uma parte importante da filosofia sem gurus é que ninguém é melhor que os outros e que você já sabe a maior parte do que precisa saber. Nós só vamos preencher algumas lacunas. Se você estiver apenas começando sua jornada não convencional, a melhor maneira de entender o processo é falando sobre macacos. Os 5 macacos enjaulados é a alternativa óbvia. Você já ouviu a história dos 5 macacos em uma jaula? 5 macacos são jogados em uma jaula por um sádico que odeia macacos. Água e comida suficiente são disponibilizadas no chão da jaula, salvando-os de inanição ao mesmo tempo que são forçados a viver uma vida entediante olhando pelas grades todos os dias. A comida deixada no chão é ruim, mas suficiente. No entanto, um grande e sedutor cacho de bananas foi pendurado no teto da jaula, e o sádico também deixou uma escada que chegava até o teto. Depois de superar o choque de ser enjaulado, um dos macacos sobe a escada e estende o braço para pegar uma banana. De repente, uma mangueira de incêndio aparece do nada. Um forte jato d'água é lançado no macaco no alto da escada, mas não somente nele. Todos os outros macacos também são atingidos pela água, em um exercício de punição coletiva pelos pecados de um macaco amante da liberdade. Ao longo dos próximos dias, a experiência se repete várias vezes. Um macaco tenta pegar as bananas, todos os macacos são atingidos pela água e logo o grupo começa a bater em qualquer macaco ousado o suficiente para tentar subir a escada. As bananas continuam penduradas ao teto, mas simplesmente estão fora do alcance dos macacos. Aos poucos eles são levados a aceitar que estão fadados a viver uma vida sem bananas. Um dia o experimento muda. O sádico tira um macaco da jaula e o substitui por outro. Sem saber das consequências do banho frio, o novo macaco imediatamente começa a subir a escada para pegar as bananas e os outros macacos o puxam para baixo antes de chegar ao topo até ele desistir de subir. No dia seguinte, outro macaco é substituído. Depois outro e o processo se repete. O novo macaco corre para as bananas, é puxado para baixo e se adapta. 5 dias depois, já não havia nenhum macaco do grupo original e nenhum novo macaco enjaulado jamais foi atingido com um jato de água fria. Mas todos eles aprenderam que não deviam subir a escada. Um dos macacos finalmente pergunta: Ei, por que não podemos comer as bananas? Os outros encolhem os ombros e dizem: Não sabemos ao certo. Só sabemos que não podemos. Da mesma forma como os macacos na jaula
jaula ignorando as bananas penduradas no teto. A escolha de uma vida chata e medíocre representa viver como um sonâmbulo. Gostaria de poder dizer que se trata de uma conspiração, mas não é o caso. Nenhum sádico nos jogou em uma jaula. Na verdade, trata-se de um padrão contagiante de nos conformar com o suficiente, sem nos dar conta do mundo que nos cerca. A vida de sonambulismo nos oferece pouco risco e pouca gratificação. Ninguém, nem eu, pode criticar os sonambulos por sua escolha. Só há um grande problema para aqueles que aspiram uma vida de aventuras. A vida de sonambulismo não apresenta apelo algum. Felizmente, não precisamos ser macacos enjaulados. Somos livres para subir a escada, pegar as bananas e até escapar da jaula. Você já ouviu dizer que é mais fácil pedir perdão do que permissão? Isso é uma grande verdade. Mas as boas notícias vão ainda mais longe. Há poucas coisas pelas quais você precisa pedir perdão ou permissão. Se você estiver preso em uma jaula, é hora de romper as grades que o cercam e se salvar. Você não precisa da permissão de ninguém para subir a escada. E não precisa se desculpar por escapar. Se a vida de sonambulismo for o mundo real dos chatos e medianos, a alternativa é o mundo dos vivos. O mundo da aventura. Venha se unir ao mundo dos vivos. Ele está aberto a todos aqueles dispostos a abraçar a vida como a aventura que deveria ser. Para onde estamos indo? Analisaremos várias ideias instigantes ao longo deste livro. A ideia mais importante, explorada ao longo de cada capítulo, e a que já mencionei anteriormente. Você não precisa viver como os outros esperam que você viva. Eu lhe garanto que, apesar de parecer óbvia, a ideia não é tão simples assim. Colocá-la em prática requer persistência, coragem e determinação. O lado bom, contudo, é que muitas coisas que costumam nos ser apresentadas como pré-requisitos na verdade são relativamente desnecessárias. Entre outras coisas, você não precisa ser especialmente inteligente, popular, rico ou privilegiado em qualquer outro sentido. Essas qualidades, na verdade, algumas vezes podem até prejudicar seus verdadeiros objetivos. A primeira parte do livro, Uma Vida Notável, concentra-se na filosofia que fundamenta o questionamento da autoridade e a escolha de um novo caminho para si mesmo. Veremos como determinar os termos da sua vida, superar os obstáculos internos do medo e da insegurança, e enfrentar os obstáculos externos representados por guardiões e críticos. A segunda parte, Revolucione o Trabalho, mostra como mudar a forma de pensarmos sobre como e onde passamos a maior parte do nosso tempo produtivo. Veremos como usar nossa competência para nos dar segurança, em vez de depender de um empregador. Analisaremos como recrutar e mobilizar nosso pequeno exército, e examinaremos a importante questão do dinheiro, de quanto você precisa e como obter isso. A terceira parte, O Poder da Convergência, estende a discussão sobre vida e trabalho. Examinaremos a prática da exclusão radical, a busca da abundância, oportunidades de viagens econômicas e a criação de um legado, não importa qual seja a sua idade. E, por fim, a conclusão vincula as ideias perigosas que exploramos ao longo do livro e ajuda a ponderar sobre o desenvolvimento das suas ideias, além dos valores da liberdade pessoal e ajuda ao próximo. Algumas outras ideias constituem os fundamentos do livro. Veja, a seguir, uma breve descrição de cada uma delas. O dinheiro, por si só, não tem valor algum. Precisamos de dinheiro para viver no mundo moderno e devemos encontrar uma maneira de conseguir o que precisamos, sem prejudicar os outros. No entanto, o dinheiro, por si só, não tem valor algum. O valor só é produzido quando o dinheiro é trocado por outras coisas. O dinheiro é importante porque muitas pessoas não sabem do quanto realmente precisam para fazer as coisas que querem fazer. Elas, muitas vezes, superestimam ou subestimam demais o dinheiro necessário para ter a vida que desejam. De acordo com pesquisas científicas praticamente unânimes, a busca da riqueza só pela riqueza não o levará muito longe. Uma determinada quantia de dinheiro produz felicidade e um pouco mais de dinheiro produz um pouco mais de felicidade. Mas a correlação entre dinheiro e satisfação na vida não pode ser estendida além desse ponto. Dessa forma, consideramos o dinheiro como uma ferramenta para conseguir o que se quer, mas não um objetivo por si só. Escolher entre você e os outros é a escolha errada. Você precisará fazer algumas escolhas difíceis para conseguir escapar da jaula. Mas, felizmente, escolher entre você e os outros não é uma delas. É possível beneficiar a si mesmo e, ao mesmo tempo, fazer do mundo um lugar melhor para todas as pessoas. Na verdade, a meta é encontrar a máxima convergência possível entre esses valores. Permita-se sonhar e depois se dedique a planejar o trabalho. No entanto, como veremos no próximo capítulo, e ao longo do livro, nem tudo diz respeito apenas a você. Apesar de não precisarmos abrir mão das nossas ambições pessoais, no fim das contas, a maioria de nós não se satisfaz com uma vida absolutamente egocêntrica. Na verdade, nossa vida se torna mais significativa quando combinamos nossos próprios desejos com uma estratégia ativa para, ao mesmo tempo, ajudar os outros. Nem sempre é prático mudar o mundo. Todas as ideias apresentadas neste livro foram concebidas para serem extremamente práticas, e não apresentam nenhum conhecimento teórico de sala de aula. Contudo, mantenha em mente que os críticos podem utilizar a ideia de ser prático para marginalizar nossas escolhas voltadas à liberdade. Nunca esqueça que mudar o mundo nem sempre constitui uma empreitada prática. Ao longo da história, a maioria das pessoas que promoveu revoluções fundamentais nas ciências exatas e humanas ou nas artes foi constantemente acusada de não ser prática. Em outras épocas, era considerado impraticável pensar que as mulheres são iguais aos homens, que os seres humanos não deveriam escravizar os outros e que os criminosos deveriam ser reabilitados em vez de meramente punidos e assim por diante. O mesmo pode se aplicar às suas escolhas. Nem sempre é uma questão de encontrar o caminho mais fácil. Escapar da jaula pode ser mais difícil do que se conformar com os outros. Macacos, traço. Mas você, normalmente, sempre tem uma opção. É possível planejar o futuro sem postergar sua vida agora. O conceito de adiamento da gratificação, ou sacrificar o agora em prol do futuro, pode ser útil para estimulá-lo a investir em um fundo de aposentadoria, mas ele também pode atuar como uma racionalização eficaz para evitar a vida. Se você só pensar em um futuro hipotético, poderá negligenciar a incômoda sensação de que deveria fazer mais por sua vida agora. Não há nada de errado em pensar no futuro, mas a vida não começa aos 65 anos. Em outras palavras, é interessante planejar o amanhã, mas isso não precisa afetar todas as decisões que você tomar hoje. Isso nos leva à última etapa da preparação para mergulharmos no resto do livro. Um lembrete de que o tempo é limitado. Lembre-se, a vida é curta. Jamais se esqueça disso. Não perca tempo tentando controlar sua vida. Como uma regra, é preferível fazer algo a não fazer nada. Isso pode nem sempre ser o caso. Se você estiver em dúvida se vale a pena assaltar um banco para comprar rosquinhas com o dinheiro do roubo, pode ser interessante pensar em outra maneira de comprar rosquinhas, traço. Mas, em termos gerais, tendemos a nos arrepender mais daquilo que não fizemos do que das coisas que fizemos. De forma similar, a maioria das pessoas começa a pensar em deixar um legado só no fim da vida. Se você ainda não tiver chegado a esse ponto, comece a pensar imediatamente no que quer deixar para os outros. Depois, comece imediatamente a viver com essa visão em mente. Se não souber por onde começar, pense primeiro em suas motivações. O que o motiva? Por que você escolheu este livro? Como você se sente sobre o que leu até agora? A propósito, se você não estiver familiarizado com essa forma de pensar, não se preocupe. Veremos inúmeras maneiras no decorrer deste livro. Você deve ter ouvido a velha história do xamã famoso por curar a insônia. Um executivo estressado que não conseguia dormir finalmente encontra o xamã na floresta e ele concorda em ajudá-lo. O xamã envia instruções e, 2 semanas mais tarde, o executivo envia uma nota dizendo que foi curado. Muito obrigado, tenho dormido muito bem, diz o recado. O xamã envia sua resposta. Sem problemas, volte quando estiver pronto para acordar. Lembra que o objetivo deste livro é transformar seu modo de pensar a vida e o trabalho. Se você estiver vivendo como um sonâmbulo, chegou a hora de acordar. A jornada começa aqui. Capítulo 2. Estabeleça os termos para uma vida excepcional. As pessoas que progridem nesse mundo são aquelas que se
levantam e procuram as circunstâncias que desejam e, se não conseguirem encontrá-las, as criam. George Bernard Shaw. Depois de passar 8 anos em Nova York trabalhando no mesmo emprego sem desafios, Bernard Lopes pediu demissão de repente, rompeu o contrato de aluguel que acabara de assinar, sacou o dinheiro que vinha reservando para a aposentadoria e partiu em uma viagem de bicicleta pelos Estados Unidos. Uma das perguntas que ele ouviu várias vezes depois da reação inicial de "você enlouqueceu" foi: "Você está fazendo isso para levantar fundos para a caridade?" Se ele tivesse dito que sim, a maioria das pessoas teria concordado com a decisão, com a curiosidade, pelo menos em parte, satisfeita. Costuma ser aceitável, mesmo se nem sempre plenamente compreendido, fazer algo não convencional para beneficiar os outros. Mas Bernard não resolveu pedalar pelo país para levantar fundos para uma instituição beneficente nem para conscientizar as pessoas de alguma coisa. Não, ele respondia sinceramente quando as pessoas perguntavam: "Faço isso por mim." Bernard teve a ideia de viajar de bicicleta, por um tempo indeterminado. Depois de uma série de choques, ele tinha acabado de sair de um relacionamento de 7 anos e, logo depois da dolorosa separação, ele perdeu o pai em um acidente. Um dia, depois de refletir sobre esses acontecimentos durante uma longa caminhada, a ideia lhe ocorreu: eu deveria deixar minha vida nesta cidade para trás e viajar de bicicleta pelo país. A ideia ficou na cabeça dele. Em vez de negligenciá-la, Bernard escolheu lhe dar ouvidos. Ele pediu demissão, cumpriu diligentemente o aviso prévio, pagou a multa pela rescisão do contrato do aluguel de seu apartamento, comprou uma bicicleta e saiu pedalando sem saber o que aconteceria quando sua jornada chegasse ao fim. Os primeiros dias foram difíceis, mas, com o tempo, ele estabeleceu uma rotina, pedalando o dia inteiro e encontrando um lugar para ficar à noite. Ao final da viagem, Bernard se mudou para Chicago sentindo-se invencível. Ele começou uma nova carreira e continuou viajando todo o verão, sem exageros. Ele contou aos leitores do diário online que mantinha que a viagem de bicicleta havia mudado sua vida para sempre, permitindo-lhe atingir seu pleno potencial e fazendo-o descobrir quem ele verdadeiramente era. Descobrindo o que você realmente quer. No decorrer deste livro, analisaremos como nossa vida está intimamente conectada com a dos outros, como algumas dessas pessoas contam com você e como você pode melhorar a vida de outras pessoas ao redor do mundo. Mas não vamos pensar nisso por enquanto. A primeira parte deste capítulo se concentrará nas suas metas e desejos pessoais. Acredito em ajudar os outros, mas também acredito no individualismo implacável. Os sonhos malucos e as grandes ideias que temos quando somos jovens podem ser mais do que meras fantasias. Afinal, não se trata só de você, mas também não há nada de errado em fazer as coisas exclusivamente para si mesmo. Quanto a mim, gosto de passar horas correndo sozinho, ouvindo música e pensando nos meus projetos e planos. Gosto de viajar sozinho pelo mundo, chegar a cidades desconhecidas sem uma programação nem obrigações. Algumas pessoas podem chamar isso de egoísmo, mas acredito que minhas razões são mais complexas do que isso. Sem a energia que consigo acumular passando um tempo sozinho, sei que não seria capaz de ajudar ninguém. Os seus sonhos enaltecedores e ideias grandiosas só pertencem a você e a mais ninguém. E você não precisa se desculpar por elas nem se justificar, se já souber exatamente quais são essas ideias e sonhos. Ótimo. A maioria de nós, contudo, precisa de tempo para pensar a respeito e esta sessão pretende ajudá-lo a fazer isso. Como normalmente precisamos de algum tempo para descobrir o que queremos. Desde já, minha opinião, na verdade a maioria de nós não quer ficar sentado na praia e relaxar todos os dias pelo resto da vida. Alguns se cansam depois de apenas alguns dias. Outros podem passar semanas ou meses felizes. Mas, da mesma forma como inevitavelmente nos perguntamos isso é tudo, no que diz respeito a carreiras ou vidas convencionais, depois da satisfação inicial de tomar sol e caipirinhas na praia, mais cedo ou mais tarde estaremos nos fazendo as mesmas perguntas sobre a vida à beira-mar, ou sobre qualquer outra vida de fantasia. Recentemente, eu estava caminhando em um bairro desconhecido da cidade e passei por um posto de gasolina que vendia bilhetes da loteria. Por um instante eu pensei, não seria divertido comprar um bilhete e sonhar? Depois percebi que, em geral, eu já tinha a vida que queria. Eu sentia que estava no 90 graus lugar no ranking de felicidade e realização. É claro que queria ir ainda mais longe, mas sabia que um bilhete de loteria, mesmo um premiado, não me levaria ao meu objetivo. De tempos em tempos, a maioria de nós fantasia em ganhar na loteria. Não acho que isso seja necessariamente prejudicial. Só acredito que existe uma alternativa melhor: criar seu bilhete premiado, não pelo súbito acúmulo de riqueza, mas pela redução gradual das opções e distrações até chegar ao que você decidir ser essencial para a sua vida. Eis minha proposta: criar sua vida não é bem como ganhar na loteria. É melhor, em vez de viver no mundo da fantasia, a maioria de nós deseja uma vida de aventuras e crescimento pessoal. Giuseppe Campbell percebeu isso anos atrás, quando escreveu sobre o sentido da vida. As pessoas dizem que estamos buscando um sentido para a vida. Ele começou a dizer, antes de esclarecer: não acho que seja isso que estamos verdadeiramente buscando. O que buscamos é a experiência de estarmos vivos. Como parte da experiência de estar vivo, acredito que estejamos em busca do nosso lugar no mundo, onde nos encaixamos em um planeta habitado por 7 bilhões de pessoas. Essa é basicamente a questão central da vida. E encontrar a resposta começa pela descoberta do que realmente queremos. O que realmente queremos da vida. Vamos estender essa analogia que chamo de planejamento da vida e analisar algumas maneiras práticas de descobrir o que você realmente quer. 2 é mais ou menos como planejar um casamento. Porém, muito mais importante, não há nada de errado em fazer planos para um grande e significativo dia. Só acho que é ainda melhor fazer planos para uma grande e significativa vida. O planejamento da vida começa com um triste fato. Muitas pessoas não fazem ideia do que realmente querem fazer ou realizar. Em vez de avançar na direção de um destino, elas se limitam a evitar a vida, vagando sem um objetivo ou propósito. Elas não são totalmente culpadas disso. Nossos sistemas formais de educação não dedicam muito tempo a orientar os jovens a descobrir qual é sua missão na vida. As avaliações das nossas habilidades e conhecimento, que normalmente assumem a forma de testes padronizados, se concentram quase totalmente em planejamento ocupacional em vez de ideias mais abrangentes e amplas. Como muitos adultos não descobriram o que realmente querem, eles têm dificuldades de transmitir os valores do autoconhecimento aos filhos. Os líderes espirituais, por sua vez, oferecem respostas para as profundas questões da criação, mortalidade e ética, mas normalmente dão pouca orientação prática para o que deveríamos fazer no dia a dia. E, assim, o ciclo se perpetua. Em algum ponto, no entanto, cada um de nós deve assumir a responsabilidade pela própria vida, mesmo se ninguém nunca nos ensinou a pensar sobre o que queremos. O que mais nos prejudica é a falta de compreensão e autoconsciência. Isso nos distancia da grandeza e nos mantém vivendo vidas chatas e medíocres. Para romper o padrão de sonambulismo, precisamos descobrir o que queremos e encontrar uma maneira de realizar isso. Alguns anos atrás, li o livro Witchcraft, de Barbara Sher. Uma das coisas que ela diz no início repercutiu na minha vida por um bom tempo. Não importa quais sejam seus sonhos, comece a levá-los muito a sério. Aquela época da minha vida foi um período de intensa reflexão e percebi que, apesar de ter me divertido bastante até então, não vinha dando a devida importância aos meus sonhos. Resolvi começar imediatamente, e minha vida mudou radicalmente desde então. Se precisar de ajuda, veja algumas maneiras diferentes de descobrir o que você realmente quer. Sinta-se livre para usar qualquer uma das 3 abordagens esboçadas nas páginas a seguir, modificá-las da maneira que achar melhor ou fazer algo completamente diferente. Não
importa o que escolher, certifique-se de ter pelo menos uma ideia geral antes de prosseguir. 1. Criando seu mundo ideal. Neste exercício clássico, anote em detalhes como seria seu dia perfeito. Ideal. Começando do momento em que acordar, passando pelo que você comerá no café da manhã e tudo o que você fará cada hora, inclusive com quem você terá contato. Quanto mais detalhes você conseguir incluir no plano, melhor. Feito isso, comece a fazer planos para orientar sua vida visando se aproximar do dia perfeito que imaginou. Se levar esse exercício a sério, você aprofundará em muito seu autoconhecimento. Mesmo se não realizar muitas mudanças com base nessas informações, você pode até começar a tomar decisões mais conscientes sobre como planejar seu tempo e onde se concentrar. Repito esse exercício todo fim de ano e isso sempre acaba me levando a realizar várias melhorias no ano seguinte. Você poderá encontrar uma planilha mais detalhada e orientações para esse exercício na seção Recursos Online no fim do livro. Como já disse, esse exercício é um clássico da literatura de desenvolvimento pessoal e pode ser útil se você nunca parou para pensar sobre o que realmente gosta de fazer. O exercício, contudo, tem dois grandes pontos fracos e, se você não considerá-los, poderá realizar importantes melhorias na sua vida, mas ainda ficará se perguntando, isso é tudo? O primeiro é que, no final, não se trata só de você. Você precisa fazer mais do que criar um mundo ideal para si mesmo, porque a maioria das pessoas, na verdade, não quer passar todos os dias em um castelo com alguém levando café da manhã na cama para elas. Querem usar seus talentos para realizar algo significativo. Retornaremos a esse conceito em outro momento, mas, como prometi que a primeira parte seria mais sobre suas metas, vamos deixá-lo em suspenso por enquanto. O segundo é a questão de todo este livro. Atingir grandes metas e viver uma vida notável. Como fazer isso? O exercício do mundo ideal, em geral, não aborda essas metas. Você define o tipo de trabalho que faz, como se exercita e assim por diante, mas a verdadeira missão na vida não está incluída nessas definições. Dessa forma, para se manter concentrado ao longo do tempo em algo significativo, você deve incluir algum tipo de processo de determinação de metas ao plano. Penso que, se alguma coisa vale a pena ser feita, é melhor fazer até o fim. Dessa forma, incluir o estabelecimento de metas radicais no meu planejamento de uma vida não convencional. 2. Estabelecimento de metas radicais. Quando você começa a pensar sobre o que deseja da vida, o exercício do mundo ideal o ajuda com a estrutura. Para complementar a estrutura, contudo, você precisa de foco. E é nesse ponto do processo de planejamento que entra o que chamo de estabelecimento de metas radicais. O estabelecimento de metas radicais começa com uma lista de coisas a fazer na vida, incluindo coisas que você gostaria de fazer em algum momento da sua vida. Uma lista de coisas a fazer na vida, também conhecida como uma lista de coisas a fazer antes de morrer, é composta de uma longa lista, como o próprio nome diz, de todas as coisas que você gostaria de realizar antes de morrer. Há inúmeras variações desse tipo de lista. Algumas têm exatamente 100 itens, outras a 30 ou outro número qualquer. Para ver exemplos de ideias e metas de outras pessoas, procure coisas a fazer antes de morrer na internet, mas, antes de consultar várias listas, tente refletir sobre quais seriam os itens da sua lista. Se você nunca fez sua lista, verá que se trata de um exercício divertido e revelador. Passe uma tarde, ou apenas meia hora, relacionando uma série de atividades e experiências que gostaria de vivenciar algum dia. Se tiver dificuldade de começar, este truque pode ajudar. Imagine-se daqui a muito tempo, se tudo der certo, no seu leito de morte, na hora de partir. Que memórias você gostaria de ter, do que você se arrependeria de não ter feito? As ideias que lhe vierem à mente nesse tipo de visualização são excelentes candidatos para entrar na sua lista de coisas a fazer na vida. Uma lista típica inclui uma ampla variedade de metas, desde as mais triviais provar 100 frutas diferentes, até as mais difíceis acampar na Antártica. Tudo bem se a lista acabar sendo tão diversificada quanto esses exemplos sugerem traço final. A lista é sua. No entanto, um problema resultante de uma ampla variedade de metas é que uma lista abrangente demais pode facilmente perder o foco no que você deve se concentrar em um determinado momento. Você pensa em comer frutas ou comprar um saco de dormir para sua viagem à Antártica. Em vista disso, para refinar ainda mais as ideias, gosto de pegar a lista geral e organizá-la em metas mensuráveis com um prazo aproximado. Metas de um ano. Tenho o hábito de repassar essa lista algumas vezes ao ano e crio as metas para o próximo ano todo mês de dezembro. Eu segmento a lista em categorias específicas, como escrever, saúde, negócios, amigos, família, trabalho, viagens, renda e caridade. Metas de 5 anos. Esta lista é revista uma vez ao ano e contém algumas das grandes coisas que você espera fazer no futuro próximo. Observe que, à medida que algumas das metas da lista de um ano são concluídas, elas são substituídas por outras metas da lista de 5 anos. Metas para a vida. Essa lista é repassada uma vez por ano e inclui tudo o que você quer fazer, mas somente metas que não têm um prazo definido ou que levarão muito tempo para serem atingidas. A propósito, certifique-se de incluir algumas ideias realmente grandes nessa lista. O interessante de determinar grandes metas é que, assim que passamos a levar a sério o planejamento para essas metas, elas tendem a ser atingidas muito mais rapidamente do que inicialmente esperamos. E isso ocorre porque tendemos a superestimar o que somos capazes de realizar em um único dia, e subestimar o que somos capazes de realizar em períodos mais longos. 3. Planejando para os felizes acasos. Sempre fiz malabarismo com muitos projetos ao mesmo tempo e gosto do processo de tentar manter todas as bolas no ar. Não consigo ficar feliz se não estiver envolvido em muitas coisas simultaneamente. No entanto, é importante me certificar de ter tempo também para ideias espontâneas. Falaremos sobre isso mais adiante. Mas o que gostaria de dizer agora é que muitas pessoas se surpreendem com tudo que sou capaz de fazer ao mesmo tempo. Não falo por todas as pessoas organizadas do mundo, mas vou lhe revelar um segredo que se aplica a muitos de nós. Não somos tão superdisciplinados quanto você pensa. É verdade. O que muitos de nós fizemos foi criar uma estrutura em torno do nosso trabalho que nos permite improvisar. Nós levamos as metas a sério e nos empenhamos muito. Mas toda a disciplina normalmente resulta do desenvolvimento de uma boa estrutura. Algumas sugestões o que incluir e o que deixar de fora. Não quero dizer a você quais devem ser suas metas. A vida é a sua, e você faz as regras. No entanto, princípios podem ser bons pontos de partida. Então, pense nas ideias a seguir como sugestões para você considerar, o que incluir todo o tempo que desejar para os entes queridos, todo o tempo de que precisar para pensar e planejar, trabalho divertido, gratificante e desafiador, algum tipo de independência financeira. Veremos esse ponto em detalhes no capítulo 8. Algumas metas aventureiras, como escalar o Kilimanjaro ou viajar a pé pelo Nepal. Alguma espécie de metas de viagens, com base nas suas preferências pessoais. Veja o capítulo 10 para mais informações e ideias, algo que outras pessoas não entendem, mas que faz todo sentido para você. O que deixar de fora drama e pessoas que gostam de reclamar, atividades improdutivas ou qualquer trabalho que, no final, não tem valor, cronogramas determinados pelos outros, obrigações ou coisas desnecessárias que fazemos movidos pela culpa. Tive algumas das experiências mais gratificantes em dias em que não tinha nada muito planejado. Já desembarquei em dezenas de cidades do mundo sem um mapa ou qualquer conhecimento do idioma local. Vi o pôr do sol na Zâmbia e nas Ilhas Feroe sem nenhuma programação. Quase sempre que vivencio algo assim, penso, uau, a vida é mesmo bela. Sou tão grato por estar vivo. As experiências não precisam ser exóticas para constituírem o que costumo chamar de um feliz acaso. Também gosto de tirar um cochilo em casa, sair para tomar um café à tarde, jogar videogames e, por puro capricho, fazer algo completamente diferente. Outra forma de pensar a respeito é a seguinte: no longo prazo, quero me focar nas metas, no meu mundo ideal e em ajudar as pessoas como puder. No curto prazo, devo tomar providências para me assegurar de que essas coisas aconteçam, mas que não seja em um ambiente extremamente controlado e que me deixe livre para mudar de ideia sempre que quiser.
no mínimo. Estamos falando de um ambiente flexível, porém, com um objetivo. Para as pessoas que dizem que não gostam de metas e preferem lidar com as situações à medida que ocorrerem, eu diria, tente definir metas. Acredito que você gostará de ver o quanto é capaz de fazer quando realmente tenta, mas não se preocupe, porque você não precisa abrir mão de felizes acasos ou da flexibilidade, no mínimo. Quando se empenhar para conseguir o que realmente quer, você acabará com mais tempo disponível para ser espontâneo e ter mais energia para se divertir, você e o resto do mundo, desde que o que você deseja não prejudique os outros. Você não deve se desculpar por seguir os próprios sonhos e tentar realizar suas grandes ideias. Você teve essas ideias por um bom motivo, porém, assim que refletir sobre o que realmente deseja da vida, você provavelmente desejará ponderar sobre como fará do mundo um lugar melhor para os outros. Isso acontece porque, apesar de poder fazer quase tudo o que quiser, no final você provavelmente não se satisfará com uma vida que gira exclusivamente ao redor do seu umbigo. Muitas vezes, esse conceito é apresentado como algo secundário. Já participei de inúmeros seminários sobre empreendedorismo e muitas das discussões seguiram o mesmo formato. Em uma apresentação de 1 hora, o palestrante passa 55 minutos falando sobre como enriquecer. Os 5 minutos finais consistem em um lembrete para certificar-se de retribuir. Tudo se resume a isso. O apresentador algumas vezes diz nesse ponto, apontando para a tela que mostra fotos de sua visita a um orfanato do outro lado do mundo. Considerando que essa questão só é levantada ao final de uma longa discussão sobre ganhar dinheiro, sempre penso nisso como um ato falho, no sentido de se tratar daquele momento forçado no qual dá a sensação de que talvez a vida seja mais do que tudo aquilo que foi mostrado como a parte central da apresentação. Para evitar o equivalente a esse ato falho no seu planejamento de vida, comece a pensar seriamente, desde o começo, sobre como você efetivamente mudará o mundo. Estas perguntas podem ajudar. Quais necessidades você pode satisfazer? Quem o vê como um líder? O que incomoda no mundo? Como você pode melhorar a situação? O que você tem a oferecer ao mundo que ninguém mais tem? Não há necessidade de esperar para levar a sério a possibilidade de afetar positivamente as pessoas ao seu redor. Como uma regra, se você não souber o que fazer em algum determinado dia, dedique pelo menos parte do seu tempo ajudando alguém. Em vez de deixar isso em segundo plano, você pode construir uma vida focada na busca implacável do que você deseja, paralelamente à missão de fazer a diferença. Começando hoje mesmo. Princípios de uma vida não convencional. Um dia você atingirá a convergência entre conseguir o que realmente quer ao mesmo tempo que também ajuda os outros de um modo único. Chamo isso de domínio do mundo. Uma situação na qual você tem uma vida de aventuras e se concentra em deixar um legado que faça uma grande revolucionária diferença para os outros. Não há necessidade de se acomodar ou se conformar com menos que isso, enquanto busca seguir seu plano de ação. Trabalhe na sua lista de coisas a fazer na vida em outras metas que faz do mundo um lugar melhor. Esses princípios podem ajudá-lo na implementação do seu planejamento. Quase sempre há mais de uma maneira de realizar algo. Ao seguir o caminho convencional da faculdade, você aprende rapidamente os padrões e comportamentos aos quais se espera que você se conforme. Espera-se que você faça um determinado número de créditos a cada semestre. Siga um caminho relativamente padrão que o leve das disciplinas básicas até a cerimônia de formatura alguns anos mais tarde. Depois, você entra no seu primeiro emprego de verdade. Espera-se que você comece de baixo. Em algum momento você é promovido para o meio da pirâmide organizacional, onde a maioria das pessoas passa a maior parte da carreira. Algumas são promovidas a posições seniores, sócio, diretor, professor titular em uma importante instituição, mas isso normalmente só acontece depois de passar muito tempo em cargos inferiores. É bem verdade que expectativas específicas e cargos variam de um setor para outro, mas quase todos seguem um padrão similar de aprendiz, iniciante, nível médio e executivo. Em cada estágio do processo, normalmente há um caminho de progresso mais rápido ou um atalho que lhe permitirá pular vários passos nos quais todos os outros passam anos ou décadas. O caminho alternativo, também chamado de escolha não convencional neste livro, não apenas é mais eficiente como também costuma ser mais eficaz quando se vê diante de uma escolha entre abundância e escassez. Escolher a abundância. A escassez constitui a mentalidade padrão para a maioria de nós. É um hábito difícil de romper, mas quase sempre vale a pena. A escassez envolve acumular e a abundância envolve compartilhar. Analisaremos esse ponto em mais detalhes no capítulo 9, mas, em resumo, a escolha da abundância normalmente inclui recusar-se a ver o mundo como uma competição de soma zero. Ninguém precisa perder para que você ganhe, e vice-versa. Quando não souber ao certo se deve dar um salto de fé, salte. Você se arrependerá muito mais das coisas que não fizer do que de qualquer coisa que fizer. De forma que é melhor experimentar coisas novas. Você também não precisará se preocupar com a exaustão. Se você faz o que adora, porque ficaria estafado. Se precisar se preocupar com algo, preocupe-se com a possibilidade de se arrepender de uma decisão que você realmente queria tomar, mas que acabou não tomando por medo. A inteligência não é um pré-requisito, mas a determinação é. Para dominar o mundo, ou fazer o que deseja, você não precisa ser particularmente inteligente. Na verdade, em alguns casos, inteligência demais pode ser um obstáculo, já que pessoas inteligentes são muito boas em complicar o simples. No entanto, você precisará ser relativamente determinado. Isso porque vivemos em um mundo convencional, e fazer o que deseja pode ser surpreendentemente difícil. Se você temer o sacrifício ou não tiver a capacidade de se ater às suas crenças, poderá ser tentado a desistir ao longo do caminho. Você pode ter sonhos e metas ilimitados, mas não prioridades ilimitadas. Quase todas as vezes que parto em uma viagem internacional, acabo conversando com alguém que se diz interessado em fazer o mesmo. As pessoas normalmente dizem algo como: gostaria de poder fazer isso. A realidade é a seguinte: sei que há muitas pessoas que não podem viajar ou fazer as mesmas escolhas que eu, tendo morado nos países mais pobres do mundo durante 4 anos. Conheço muitas dessas pessoas. No entanto, a maioria das pessoas com as quais interajo atualmente, bem como a maioria dos leitores deste livro, não pertence a essa categoria. As pessoas com as quais converso atualmente que me dizem que gostariam de poder fazer alguma coisa, mas se sentem incapazes. Normalmente, fizeram inúmeras escolhas que as impedem de fazer o que desejam. Elas escolheram priorizar outras coisas em detrimento do que afirmam desejar. Notei que algumas delas podem até parecer um pouco ressentidas com as pessoas que escolhem avançar por um caminho diferente. Quando me ofereci para ajudar uma amiga a planejar sua viagem à Europa, ela aceitou com entusiasmo, mas depois ela disse: sabe, nem todo mundo pode simplesmente largar tudo e viajar pelo mundo como você. Eu dei de ombros e ajudei mesmo assim, mas continuei incomodado com o que ela disse. Pensando a respeito, percebi que a observação refletia uma forma comum de inveja. Aquela amiga ganhava mais de 5 mil dólares por mês e, certamente, teria condições de ir aonde quisesse, mas viajar não era uma prioridade para ela. À medida que fizer cada vez mais escolhas próprias, você deparará com feedbacks como esse com mais frequência. Muitas pessoas não se sentem à vontade com a mudança e ideias diferentes. Elas farão de tudo para racionalizar as próprias escolhas quando encontram alguém que escolheu coisas diferentes. Não estou dizendo que as pessoas não deveriam priorizar o trabalho em um escritório ou a decoração da casa. Só estou sugerindo que elas reconheçam abertamente que essa é a prioridade para elas. Depois de ajeitar algumas coisas, os estágios de crescimento são exponenciais. Leva muito tempo para pequenas empresas renderem $1.000 por mês. Eu me lembro de ter ficado nas nuvens quando ganhei esse valor pela primeira vez. Tudo bem que eu trabalhei dia e noite durante várias semanas para ganhá-lo. Quando você está apenas começando como um empreendedor, algumas vezes é melhor não fazer contas. Mas